Olá pessoal, meu nome é Priscila. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como que vocês criam um chatbot, tá? Para isso, a gente vai utilizar o IBM Bluemix e o serviço chamado Conversation, tá? Eu já estou logada, vocês podem criar a conta trial de vocês. Como vocês podem até ver aqui em cima, eu também estou na conta trial, tá? Então tudo que vocês vão ver aqui faz parte da conta trial e vocês conseguirão ter acesso, certo? Todos os serviços aqui têm uma camada free, inclusive este. Então aqui eu vim aqui no catálogo da IBM, aqui vocês podem ver que tem vários tipos de serviço. E aí, tá dando um load aqui. E aí dentro desse catálogo, você procurando por Conversation, é esse primeiro serviço aqui, Conversation, tá? Você clicando nele, coloca para criar o serviço, Create, e a partir do momento que ele criar, você dá um Launch nele para executá-lo, ele vai abrir uma telinha igual a essa, certo? Legal. Aqui é o nosso workspace, tá? É aqui que a gente vai trabalhar com os nossos chatbots. Eu vou dar um create aqui e posteriormente eu vou explicar para vocês exatamente como que vai funcionar a criação, tá? Eu pensei como exemplo criarmos um chatbot para pizzaria. Então, porque a ideia principal aqui é mostrar para vocês o quão rápido quando você entende. Essa que é a questão. O ponto é, quando você entende o sentido da coisa toda, tudo flui mais rápido, certo? E é muito rápido você criar com essa interface da IBM, do Bluemix, do Conversation em si. Ela é bem fácil, você só precisa literalmente entender o conceito. Então o nome que eu vou dar vai ser pizzaria. Posso pôr uma descrição se eu quiser. E vou colocar em português, tá? Visto que estou fazendo um vídeo em português. Eu não sei se todos têm o conceito claro de chatbot, tá? Mas a IBM, ela tem a plataforma dela de inteligência, de cognitividade, chamada Watson, e é o Watson que está trabalhando aqui por trás, tá? O chatbot, você não precisa necessariamente de um humano para responder qualquer chat, qualquer pergunta. Então, o que antes era necessário para um serviço de suporte, onde era necessário mais gente para atender cada pedido, mais tempo gasto, etc. Quando as respostas são, digamos, repetidas, fáceis, algo recorrente, uma opção é você usar o chatbot e economizar recurso e tempo, tá? Beleza. Com isso dito, podem procurar um pouco mais na internet, uma definição melhor e maior de chatbot, como isso funciona, exemplos, etc. Mas aqui a ideia com a pizzaria, então, é simular não call center para a pizzaria, é claro, mas um atendimento a um cliente que quer fazer um pedido, tá? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no Get Started, não vou falar mais muita coisa sobre isso. E aqui a gente chega na parte que eu citei sobre entender, tá? Como vocês podem ver, eu vou ativar o Draw aqui. Como vocês podem ver, a gente tem algumas abas aqui de intenção, entidade, diálogo e improve. A aba improve eu nem vou incluir aqui, ela é para melhorar o serviço, mas para criar um chatbot essas três primeiras nos basta, tá? Em termos de... Vamos começar com intenção, tá? Com essa primeira aqui, essa intenção, tá? Falando de intenção, o que é a intenção? A intenção é o que a gente quer fazer, é a ação. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos genéricos e depois eu parto para o exemplo da pizzaria, tá? O que seria uma intenção em termos de um call center de suporte? Call center de suporte. Suporte
vamos pôr, de internet, né? Vamos focar um pouco no que seria esse call center, do contrário, teremos N intenções. Então, suporte de internet. Quais seriam as intenções dos usuários ao ligarem para o call center de suporte à internet? Primeira intenção, por exemplo, não consigo, não se preocupem aos acentos aqui, vou só para fazer mais rápido, conectar. Meu browser não está funcionando. E aí, pensando nessas duas primeiras, só dessas duas primeiras, a gente tem mais alguns tipos de exemplos, por exemplo, essa coisa não conecta. Lembrando, eu vou explicar posteriormente, mas isso aqui não é o que o Watson, que a inteligência vai necessariamente esperar, tá? Por trás do Conversation, desse serviço de conversação de chatbot, a gente tem o NLC, tá? Então, é uma classificação e um entendimento de linguagem natural, tá? Então, ele, baseado no contexto, consegue entender, tá? Então, você fornece alguns exemplos e ele, baseado nesse contexto, vai entender. O que mais? Isso não conecta. E aí tem N exemplos. Meu Firefox não conecta. Por aí vai, tá? Não vou me estender, mas a ideia aqui é que vocês entendam como isso aqui funciona. O que mais, em termos de agora, partiremos para pizzaria? Vamos partir para pizzaria na realidade. Então, eu não vou mais dar muito exemplo aqui, não vou me estender nos exemplos. E já vamos fazer um exemplo real, então, sobre intenção, tá? Eu só quis dar uma segunda percepção. Se a gente clicar aqui no Create New e adicionar uma intenção, quais são as intenções possíveis, tá? De quem está ligando para uma pizzaria. Esquecendo que a pizzaria pode ter lanche, etc e tal, é pedir pizza, né? Então, a intenção é pedir pizza. Ah, por que você escreveu assim, com underline? Tanto faz, tá? O que a gente vai escrever como nome, tanto faz, tá? É algo que a gente vai conseguir lembrar o que a gente quis dizer, com certeza. Bom, vocês até podem ver que tem aqui um Learn More aqui, tá? Se vocês quiserem aprender um pouco mais como é que isso aqui funciona, também é algo que pode ajudar. Tá. Como que uma pessoa, um cliente, eu, você, pede pizza? Vamos supor dessa forma aqui. Quero uma pizza. Me vê uma pizza, por favor. Quero pizza. Me dá uma pizza. Preciso de pizza. Quero pedir uma pizza. Essa é melhor. Esqueci dessa, importante essa. Quero pedir uma pizza. E por aí vai. No mínimo 5, tá, pessoal? No mínimo 5 para o Watson ter aí uma base. Mas vocês podem fazer infinitos, tá? Quantos vocês quiserem aí, para claramente, não exagerando na memória, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou dar um create. Ele já criou a primeira intenção aqui, tá? E aí a gente parte para entidades. Em termos de entidade, tá? Então, voltando ao nosso exemplo do suporte. Aliás, eu vou até. Não vou falar muito esse outro exemplo, porque a gente está fazendo da pizzaria, vamos manter aqui na pizzaria, tá? Então a gente já lembra o que foi falado, as intenções que a gente criou ali, né? A gente criou uma intenção e os exemplos de como pedir a pizza, tá? E agora a gente vai para a entidade. Eu vou só fazer uma definição aqui de entidade, que eu acho bem interessante. Eu chamo de entidade é o núcleo da intenção.
para quem já estudou em português, a gente sempre tem o núcleo da ação, né? Então, o que vai definir esse núcleo, tá? É o objetivo, o main, o core, o propósito. Aquela coisa de em português que a gente perguntaria. Vou dar um exemplo claro com a pizzaria, por exemplo. Quero pedir pizza. Essa é a intenção. O que seria aqui, nesse caso, a entidade? Que pizza? Que sabor? No caso. Acho que sabor combina mais do que pizza, né? Que pizza é uma pizza normal. Bom, e o que responde isso? E aí a gente vai criar nossa entidade. O que responde que sabor? Mussarela, calabresa, queijo, mussarela, mesma coisa. Eu estou inventando exemplos muito bons aqui hoje. Mas essa que é a ideia de tudo aqui. Então, eu não sei se ficou claro aqui a definição, mas a ideia é: a entidade, ela é o núcleo da intenção, tá? Eu vou dar um exemplo, eu acho que é interessante vocês entenderem aqui esse tipo de exemplo. Eu vou dar um exemplo com aquele exemplo do TI, tá? Do problema na conexão. Então, lembra que a gente tinha criado ali, a intenção seria, um exemplo, internet fora, tá? E aí, quais seriam os exemplos o que seria uma entidade, tá? Daqueles problemas que a gente citou. Vocês lembram que eu coloquei do Firefox, não conecta, etc, etc, etc. Qual seria a pergunta ali? O que você faria de pergunta? O que está faltando, tá? É justamente o núcleo. Então, a internet não conecta. Seria, por exemplo, que browser você usa? Ou seja, qual é o núcleo disso? Browser. Então, a intenção é o browser. A entidade, perdão, é o browser, tá? Então, eu vou partir para essa parte de criar intenção para ver se fica um pouquinho mais claro. Mas é justamente isso que uma frase completa seria, por exemplo, quero pedir pizza de mussarela. Isso seria uma frase ok, completa, com a intenção quero pedir e a entidade pizza de mussarela. Ficou claro? E aí, ou quero pedir pizza, e aí a entidade de mussarela, tanto faz. E aí, qual seria então a entidade nesse caso? Mussarela, né? Mussarela ou pizza de mussarela, enfim. E a intenção, o quero pedir. Tá? Então, quando eu digo o que complementa a frase, o que dá sentido à frase, tá? O que vai dar o sentido na tua frase. Sem mais delongas, para não ficar longo o vídeo, eu vou para a entidade e vou criar a minha entidade, então, em termos da pizza, tá? Então, qual que é o propósito? Então, já ficou bem claro, né? Eu acho que eu já falei, pizza. Certo? E qual é o valor? No valor, a gente vai colocar o quê? Os sabores da pizza, tá? Então, seria mussarela, calabresa, por aí vai. Tá? Aqui a gente pode colocar sinônimos, caso queira, sinônimos de mussarela, tem mussarela com Z e por aí vai. Tá? Como as pessoas podem errar o nome ou falar de outra forma, do sotaque, por aí, vocês decidem. E aí eu coloco create. Legal, agora já temos pizza. Eu podia criar mais um aqui, só vou criar um para dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se fosse uma pizzaria
que tinha lanche também, que tem lanche. Aí a intenção seria quero pedir, claro, quero pedir, quero fazer um pedido, por aí vai. E uma outra entidade seria lanche. Então, cheeseburger. E aí, sinônimo, nem vou pôr sinônimo agora. Cheeseburger, cheesebacon. Por aí vai, tá? Eu vou deixar criado aqui, mas a gente só vai usar da pizza agora. Mas a ideia é essa, tá? A ideia é essa. Você exemplifica aqui a sua entidade, tá? Por isso que eu dei esses dois exemplos, para ficar mais claro. E aí a gente vem aqui para a parte do diálogo, e é aqui que você vai montar o seu fluxo de diálogo dentro do seu chatbot, certo? Então eu vou dar aqui um create. Aí é o seguinte, a gente pode colocar, por exemplo, vamos começar com a intenção então, tá? Pedir pizza. O que ele vai esperar aqui? Aqui é o meu chat de exemplo. O que ele vai esperar aqui no chat? Ele vai esperar que a pessoa escreva algo do tipo intenção querendo pedir pizza. Aqueles exemplos que a gente deu. Ou alguma coisa parecida com eles, certo? Que o Watson vai entender por NLC. Voltando para o diálogo, então, caso a pessoa tenha a intenção, ou se for chat, escreva, se for telefone, né, fale, enfim, o que ela quer ali, que ela tenha a intenção de pedir pizza, tá? E aí o Watson diria o quê? Diria pizza de quê? Qual sabor? Por aí vai. E o que a gente responderia? O sabor. Então a gente responderia pizza, calabresa é um dos sabores e pizza, mussarela. Então, caso a pessoa, a partir do momento que a gente pergunte pizza de quê, a pessoa fale mussarela, vai cair aqui nesse primeiro fluxo. Caso a pessoa, após perguntarmos pizza de quê, fale calabresa, vai cair nesse segundo, certo? Então aqui a gente vai colocar, ok, pedido feito para pizza de mussarela. Ou, deixa eu copiar, ok, pedido feito para pizza de calabresa. Pronto, esse fluxo é simples, podia ter mais e mais coisas aqui, tá? Seguindo. Então vamos lá. Eu vou dar um clear aqui para recomeçar. E eu vou colocar aqui, quero pedir pizza. Então aqui é um exemplo, tá? Esse é um chat de exemplo para testar. Olha lá, ele já me falou pizza de quê? E aqui vamos responder para ele, mussarela. Ok, pedido feito para pizza de mussarela, tá? Então é dessa forma que o fluxo inteiro vai funcionar e vai trabalhar, certo? O que a gente poderia, por exemplo, colocar aqui como entidade agora? Endereço. E aqui nem tem exemplos, né? Vamos colocar só endereço. Perdão, formas da pessoa colocar o endereço. Então, rua X, Y, Z. Rua, etc. Rua, blá, 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 blá. Vários tipos de formas da pessoa dizer a rua dela. Eu vou deletar aqui porque eu não vou usar isso agora. Mas a ideia seria que você tivesse vários exemplos de como a pessoa diria a rua dela. E aí aqui dentro do teu diálogo você colocaria o seu @rua, certo? @rua, e aí, é o arroba não, ou a hashtag rua, perdão, e fique claro isso, tá? Hashtag é para intenção e arroba é para entidade, tá? Então, isso é algo que tem que sempre lembrar, e esses dois pontos, eles exemplificam a entidade, certo? Para não deixar isso muito maior,
vai ficar para um próximo vídeo uma continuação desse chatbot, tá? De repente eu posso pedir o endereço aqui e continuar mais alguma forma, e ao final vamos colocar isso dentro de um chat para adicionar em uma URL, em um HTML, enfim, certo? Então é isso, espero que tenha ficado um pouco mais claro como isso funciona, mas como vocês podem ver, ele já está funcionando, tá? Você tem maneiras aqui dentro dos documentos, eu até vou abrir o documento só para mostrar para vocês. Vocês têm maneiras de chamar isso, não precisa necessariamente utilizar a essa interface que eu utilizei, tá? Vocês conseguem chamar por curl, por Node, Java, Python, tá? Então tem o post, certo? Que você vai fazer, o ID que ele gera, o chat de vocês é só de vocês, certo? Ele tem uma confidência em cada resposta que ele dá, uma certeza, tá? De cada resposta que ele dá, e tudo isso vem dentro de um JSON, então vocês podem usar isso para o fim ali que vocês quiserem fazer algum outro tipo de tratamento, usando algum serviço de análise do Watson, de análise de sentimento e por aí vai, tá? Então são coisas que vocês podem usar junto com a aplicação de vocês, seja ela qual for, certo? É isso, obrigada e até a próxima!